O que está acontecendo com o XPML11 que está numa crise financeira com um pouco mais de 300 milhões de reais? É isso mesmo, o fundo imobiliário está numa crise financeira sem precedentes e está precisando vender ativos para compensar esse rombo em seu caixa. E é isso que mostra nessa notícia que eu apresento para você aqui em tela. O fundo imobiliário XPML11 enfrenta agora um momento financeiro bem delicado, com caixa negativo de aproximadamente 300 milhões de reais, o que é um caixa aqui, uma dívida bem considerável para esse fundo imobiliário. A gestora, que é do grupo XP, precisará tomar decisões rápidas para evitar um agravamento dessa crise. Lembrando que fundos imobiliários devedores no negativo não é um bom sinal, precisa estar com a saúde financeira bem positiva, em crescimento constante aqui. E como que o XPML11 chegou nesse ponto de ter essa dívida milionária? E aqui mostra o motivo. O fundo passou por um período de algumas compras agressivas no mercado, ou seja, comprou alguns shoppings que eu vou apresentar para vocês aqui na sequência, financiadas por emissões e endividamento, e apostou que o crescimento do setor do shopping sustentaria toda essa estratégia, porém até agora não teve o retorno esperado para pagar todas essas dívidas que acabou fazendo até 2027. E aqui na notícia ainda diz que com as mudanças da economia, a gente sabe que estamos passando aí por um início de crise com a alta taxa dos juros, o cenário mudou completamente e essa dívida acabou se alavancando. E aqui diz que um dos caminhos aqui de rotas viáveis para cobrir esse rombo de um pouco mais de 300 milhões, um deles é venda de alguns ativos que já tem na carteira desse fundo imobiliário. Na prática vai precisar vender ali uma porcentagem de algum shopping já adquirido, ou se não, emitir novas cotas na bolsa de valores e ter a expectativa que os investidores vão confiar em comprar essas novas cotas para cobrir esse rombo que foi feito aí atualmente. E aqui eu vou mostrar para vocês quais foram as dívidas que XPML11 fez na prática que acabou gerando esse rombo aí em seu caixa para os próximos anos. Aqui no site do Investidor 10 já é a primeira notícia e a mais recente do motivo pelo qual esse fundo imobiliário está passando por uma crise financeira. O XPML11 compra pedaços de 3 shoppings que aqui já diz na sequência: o Plaza Shopping lá em São Paulo, Carioca Shopping no Rio de Janeiro e também o Shopping Tijuca, também no Rio de Janeiro. Esses 3 shoppings aí causaram um rombo em sua gestão financeira e deixou o fundo imobiliário no vermelho. E no próprio relatório gerencial do XPML11 deixa evidente esse rombo que o fundo imobiliário está no momento, que a gente vai ver na sequência. Esse daqui é o relatório gerencial de XPML11. De cara aqui a gente já vê quais os shoppings que esse fundo imobiliário tem. Então, para você que tem XPML11 na sua carteira, você também é dono de parte desses shoppings aqui, uns shoppings bonitos aqui, hein? E já aqui no início já mostra como que tá a saúde financeira desse fundo imobiliário. E aqui já mostra quais as receitas que entraram no ano passado. A gente já viu aqui que teve um valor de um pouco mais de 160 milhões de receitas somente em 2024 desse fundo imobiliário, que é um valor bem alto aqui de receita, pagando todas as suas despesas aqui com um pouco mais de 100 milhões, o fundo imobiliário teve de resultado 560 milhões de receita líquida e o fundo imobiliário é obrigado a pagar aos seus cotistas pelo menos 95% desse valor. Então aqui o rendimento distribuído foi de 537 milhões, um total de 0,92 por cota. E aqui no relatório gerencial confirma a aquisição desses 3 shoppings que a gente viu na notícia lá no site do Investidor 10. Então esse aqui é o Plaza Sul Shopping, que é lá em São Paulo. Aqui está o Carioca Shopping lá no Rio de Janeiro e aqui embaixo está o Shopping Tijuca também no Rio de Janeiro, que foram essas aquisições que esse fundo imobiliário teve. Então, no Shopping Plaza Sul, teve aqui uma aquisição de 9,90% desse shopping,
do Carioca Shopping foi 20% e do Shopping Tijuca 10% que esse fundo imobiliário comprou desses 3 shoppings, o que ocasionou grande parte dessa dívida de um pouco mais de 300 milhões. E nesse gráfico aqui mostra exatamente como que está a situação atual desse fundo imobiliário. A gente vê aqui, ó, aqui o caixa e disponibilidades de 151 milhões. A gente já vê aqui que teve uma 4ª parcela de dívida de uma alienação do fundo imobiliário. E aqui nos últimos 3 meses de 2024 já mostra aqui que começa o agravante da sua crise financeira. Teve aqui o pagamento da 3ª parcela do Shopping Jundiaí, que já deu aqui uma margem negativa de menos 63. Aqui já teve uma outra 3ª parcela de outra dívida de menos 130. E em dezembro de 2024 teve uma 2ª parcela de Praia de Belas, que é um outro shopping aqui, que também deixou o fundo imobiliário no negativo, tendo que pagar essas dívidas. E o encerramento de 2025 vai ser no saldo negativo de menos 49. Então a previsão, se continuar dessa forma e o fundo imobiliário não fizer nada para reverter essa situação, o fundo imobiliário vai continuar no vermelho. Aqui embaixo já mostra o relatório do pagamento dos dividendos, que é o que na prática nos interessa, né? Então a gente vê aqui que teve uma estabilidade desde junho de 2024 no valor médio de dividend yield de 0,92 por cota. Descendo um pouco mais o relatório, a gente também vê aqui a evolução patrimonial desse fundo imobiliário e em contrapartida o valor da cota que está atualmente. Então essa linha azul mais claro aqui é o valor da cota e a linha mais escura aqui é o valor patrimonial do fundo. Então o fundo imobiliário ele foi crescendo aqui e o valor da cota foi caindo, o que não condiz muito aqui com a realidade do fundo imobiliário. Então, se a gente pegar hoje, o fundo imobiliário está mais barato do que de fato ele vale no mercado. E essa notícia que pegou todo mundo de surpresa já deu resultado na cotação desse fundo imobiliário? Bora conferir. Então, se a gente olhar aqui nos últimos 5 dias, a gente vê que o fundo imobiliário teve uma estabilidade, uma queda ali mínima de 0,22, teve uma queda brusca aqui em 19 de fevereiro, que estava em R$ 97,96 o valor da cota, chegou a cair para R$ 96, depois deu uma leve recuperada aqui e ficou estável nos últimos dias. Então, até o momento, essa notícia aqui não teve um impacto significativo na cotação desse fundo imobiliário. E o mais importante, por isso que eu deixei para falar aqui no final, para quem permaneceu aqui no vídeo até o momento, já peço para você se inscrever aqui no canal para você receber mais informações de investimento e também curtir esse vídeo. E para deixar você que investe em XPML11 tranquilo, porque o fundo imobiliário tem condições suficientes para arcar com essa despesa e com essa dívida feita aqui. O fundo imobiliário está no vermelho por conta de investimentos que ele está fazendo no momento, o que é um bom sinal. Os administradores estão pensando constantemente no crescimento desse fundo imobiliário e quando você faz investimentos você gera uma dívida e essa dívida está controlada porque o fundo imobiliário tem condições muito tranquilamente de conseguir arcar com essas despesas caso alguma dessas aquisições não gere o retorno que o fundo imobiliário e que a administração do fundo imobiliário está esperando.